Olá, paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Estou entrando aqui para darmos continuidade à nossa leitura bíblica, que fica no livro de Daniel. E hoje nós iremos entrar, irmãos, no capítulo 4, que fala sobre a proclamação do rei. Nabucodonosor, rei, no versículo 1, a todos vós, povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. A expressão em toda a terra deve ser entendida como toda a terra sob o domínio de Nabucodonosor, não de outras partes. No versículo 2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Versículo 3, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são suas maravilhas. Ó, seu reino, um reino eterno, e o seu domínio é de geração em geração. Irmãos, os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo é tudo por causa de Daniel e dos 3 rapazes judeus. O rei era muito afortunado por tê-los no seu império e, sobretudo, por ele ter tido a presciência de reconhecer isso para o devido tempo ser abençoado. No versículo 4, a visão de uma árvore por Nabucodonosor. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações na minha cama e visões da minha cabeça me turbaram. Versículo 6, por mim, pois se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos na minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, astrólogos e caldeus e adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não os fizeram saber da sua interpretação. Versículo 8. Mas por fim entrou à minha presença Daniel, cujo nome Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Deus aqui, meus irmãs, deixa eu explicar. No versículo 8, quando fala, mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Quando fala meu Deus aqui, está falando Deus sem ser o Espírito Santo, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu relatei o sonho diante dele, dizendo, Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e que nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Versículo 10. Eram assim as visões da minha cabeça. Estando eu em minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. 11. Crescia essas árvores e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Versículo 12. A sua folhagem era formosa e tinha frutos em abundância, e havia nela sustento para todo debaixo dela, e os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu moravam nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Versículo 13, estava vendo isto nas visões da minha cabeça e na minha cama, e eis que um vigia, um santo descia do céu. Versículo 14, clamando fortemente, dizendo assim, derrubei a árvore, cortai-lhes os ramos, sacudi suas folhas, espalhei os seus frutos, afugentei os animais que estão debaixo dela e as aves nos seus ramos. Irmãos, aqui no o vigia da instrução, quanto que deve ser feito com a árvore. No 15, mas deixai o tronco com as suas raízes na terra e com cadeias de ferro e de bronze fique atada na erva do campo e seja molhada com os orvalhos do céu, e a sua parte seja como animais na grama da terra. Versículo 16, seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. No versículo 17,
Essa sentença é por decreto dos vigias e esta ordem por mandado dos santos, para que os viventes conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer, e constitui sobre ele até mais humilde dos homens. No versículo 18, isso em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi tu, pois Beltesazar disse a interpretação dele, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, porque em ti há o espírito dos deuses santos. Se referindo aos deuses santos, seria totalmente diferente do sonho anterior, de anos atrás, quando Daniel exclamou: Tu és a cabeça de ouro. Agora essa cabeça de ouro será reduzida a um tronco. Daniel interpreta o sonho do rei. Então Daniel, versículo 19, cujo nome era Beltesazar, ficou atônito quase uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. O rei, pois, falou e disse: Beltesazar, não se espante o sonho e nem a sua interpretação, respondeu Beltesazar. E disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Irmãos, quando Daniel ouviu o sonho do rei, a interpretação que o Senhor lhe deu, literalmente o terrificou, tanto que o seu semblante foi mudado. No versículo 20, a árvore que vistes que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu e que foi vista em toda a terra, e cujas folhas eram formadas e seus frutos abundantes, e para todos haviam sustento dele debaixo, para morar os animais dos campos, em seus ramos habitavam aves do céu. És tu, ó rei, que crescestes e te fizestes forte, pois cresceu a tua grandeza e chegou até os céus, e o domínio até a extremidade da terra. E quando ao que viu o rei, no versículo 23, irmãos e irmãs, um vigia santo que descia do céu, dizia: Cortai a árvore e destruí mais, deixai o tronco com as suas raízes na terra, com caldeias de ferro e bronze, fique atado às árvores do campo, e seja molhado com orvalhos do céu, e a parte seja como os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Dentre os homens, versículo 25, serás tirado, e com os animais do campo será a tua morada, e a erva do campo te farão comer como os bois, e com o orvalho do céu será molhado, e 7 tempos passarão sobre ti, até que entendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Irmãos, apesar de tudo que Nabucodonosor havia visto, ainda assim o orgulho e o ego eram os culpados da sua rebelião contra Deus. Ele se considerava o mestre do seu destino e o governador do seu próprio reino. Não reconhecia que havia sido posto nessa posição pelo Altíssimo, mas dava o crédito a si mesmo, fazendo-se uns deuses. No entanto, o Senhor o amava tanto que recorreu às medidas drásticas para trazê-lo de volta à razão. No versículo 26, e quanto ao que foi dito, que deixasses na terra o tronco com as raízes e as árvores, significa que o rei voltará para ti depois que o reino voltará para ti depois que tiveres conhecido o céu, que o céu reina. Mais uma vez o Espírito Santo repete, irmãos, a causa e razão por esse ato de Deus, depois que tiver conhecido que o céu reina. Irmãos, aqui Deus está tentando avisar, falar para Nabucodonosor que ele é o rei, é ele que é o Altíssimo. No versículo 27, o conselho dado ao rei, o conselho rejeitado. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e pelas tuas iniquidades, usando a misericórdia com os pobres e se prolongar a sua tranquilidade. Tudo isto veio sobre o rei Nabucodonosor. Versículo 29. Ao cabo de 12 meses, estando a passear sobre o palácio real da Babilônia. Versículo 30.
Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? O sonho cumprido, irmãos. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio uma voz do céu a ti e diz: Ó rei, Nabucodonosor, passou de ti o reino. 32. E dentre os homens serás tirado, e com os animais do campo será a tua habitação, e far-te-ão comer erva como bois. Passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças o Altíssimo. Tem o domínio sobre o reino dos homens e dá o que quer. A real cláusula do juízo se repete aqui, quase idêntica ao veredito original do versículo. 25. Tem dúvida ao veredito original do versículo? Sem dúvida, porque o rei, durante o período de 12 meses de prorrogação, havia menosprezado a terrível predição, que tal coisa estranha nunca poderia acontecer. No versículo 33, na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens. Comia erva como bois e o seu corpo se molhava com orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como penas de águia e as suas unhas como as aves dos céus. Nabucodonosor foi restaurado e exalta a Deus. No versículo 34. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo e glorifiquei e louvei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno, e o seu reino de geração em geração. E todos os habitantes da terra são reputados em nada, e ele opera segundo as suas vontades do exército do céu e os habitantes da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga que fazes. No mesmo tempo, meu entendimento tornou-me a mim, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto, glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Irmãos, no versículo 34, exatamente como o Espírito Santo, por intermédio de Deus, de Daniel, havia dito que se cumpririam os 7 anos, sua sanidade foi restaurada tão rapidamente quanto havia deixado a frase. Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Significa que, ao voltar à sua razão, ele arrependeu-se e deu glória a Deus. No versículo 35, todos os habitantes da terra são reputados em nada. Refere-se a Nabucodonosor e todos os que acreditavam que o seu lugar e posição significavam a sua importância. A ideia é: nenhum homem reinou como Nabucodonosor, por consequente, nenhum homem foi reduzido a uma posição tão baixa como Nabucodonosor, o que demonstra a supremacia do Senhor. Como o reino havia sido tirado, agora foi restaurado de fato. Uma das funções do Espírito Santo é a restauração, irmãos e irmãs. No versículo 37, o versículo começa a palavra agora. Foi depois que ele tinha sido humilhado, castigado e restaurado, antes de sua demência. Ele não exaltava e engrandecia e glorificava ao Rei do céu. Em absoluto, agora isso tudo é o que ele faz. Irmãos, é isso que Deus faz com todos nós, irmãos e irmãs. Nós temos que entender que toda honra e toda glória é somente para Deus. Toda honra e toda glória é somente para o Altíssimo. Nós temos que aprender que ele pode todas as coisas, ele pode exaltar o humilhado, ele pode humilhar o exaltado. Então, que nós possamos entender que na palavra Deus está falando para nós que nós sejamos humildes, que nós não vivamos na soberba, que nós não vivamos no orgulho. Nós não temos que ser mais que Deus e nem mais que ninguém, nós temos que ser somente nós mesmos e engrandecer ao nosso Deus vivo. Amém?
Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês.